Você já parou para pensar que existem pecados que, mesmo sendo cometidos em silêncio, no segredo de um quarto fechado, marcam profundamente a sua alma diante de Deus? Já refletiu sobre como certas escolhas, aparentemente íntimas e pessoais, podem não apenas afastar você da graça, mas abrir portas terríveis para que o inimigo entre na sua vida, destrua sua família e comprometa até mesmo a sua eternidade? Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado que carregou as chagas de Cristo no próprio corpo, homem de oração profunda e portador de dons sobrenaturais impressionantes, revelou em seus anos como confessor algo que muitos preferem ignorar. Existem 3 pecados sexuais que não apenas entristecem o céu, mas trazem sobre a alma um peso de condenação espiritual que a maioria das pessoas desconhece completamente. E o terceiro desses pecados, segundo as próprias palavras do santo, é o pior de todos, mais grave, mais destrutivo, mais perigoso para a salvação eterna do que qualquer um de nós poderia imaginar. Prepare o seu coração, porque o que você está prestes a ouvir pode mexer profundamente com a sua consciência. Pode trazer à tona questões que você vem evitando encarar há muito tempo. Mas lembre-se de uma verdade fundamental: a verdade liberta. E Deus nunca revela nada com o objetivo de nos condenar, mas sempre, sempre para nos salvar. Se este vídeo chegou até você hoje, não foi por acaso. Não existe coincidência no plano sagrado. Talvez você mesmo esteja lutando contra alguma dessas faltas. Talvez alguém muito próximo de você precise desesperadamente abrir os olhos antes que seja tarde demais. Ou talvez Deus esteja te chamando para ser instrumento de salvação na vida de outra pessoa, compartilhando essa mensagem que pode mudar destinos eternos. Antes de continuarmos, eu preciso do seu compromisso de fé. Se você acredita que Padre Pio intercede por nós diante do trono de Deus, se você crê que suas palavras carregam autoridade espiritual, escreva agora nos comentários: Padre Pio, interceda por mim e pela minha família. Esse gesto simples de fé pode ser o começo da sua libertação. Pode ser o momento em que Deus olha para você e diz: agora eu vou agir na sua vida. E não se esqueça, deixe seu like neste vídeo, porque quanto mais pessoas alcançarmos, mais almas poderão ser salvas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode fortalecer a sua fé e transformar a sua vida espiritual. Padre Pio era chamado por muitos de o mártir do confessionário. Essa expressão não surgiu à toa. Ele passava horas intermináveis, dias inteiros, recebendo filas imensas de penitentes que vinham de todas as partes da Itália e até do mundo para confessar seus pecados com aquele santo que parecia enxergar dentro das almas. E Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu a Padre Pio um dom extraordinário e ao mesmo tempo assustador: o dom da leitura das almas. Ele conseguia ver os pecados escondidos, aqueles que a pessoa tinha vergonha de confessar, aqueles que ela tentava disfarçar ou minimizar. Muitas vezes, antes mesmo que o penitente abrisse a boca, Padre Pio já sabia exatamente o que havia no coração daquela pessoa. Existem relatos impressionantes de pessoas que tentaram enganá-lo, que omitiram pecados graves, e Padre Pio simplesmente as mandava embora, dizendo: volte quando estiver pronto para me contar a verdade. Ele não aceitava meias confissões. Não tolerava a hipocrisia espiritual. Para ele, o confessionário era um lugar sagrado demais para ser profanado com mentiras ou omissões. E entre todos os pecados que ele via diariamente, entre todas as faltas que pesavam sobre os ombros dos fiéis que se ajoelhavam diante dele, havia uma categoria que o fazia sofrer de maneira especial: os pecados contra a pureza. Os pecados da carne, os pecados sexuais. Padre Pio chegou a dizer algo que chocou muita gente na época e continua chocando até hoje: mais almas vão para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outro motivo. Você consegue perceber a gravidade dessa afirmação? O santo não estava exagerando. Não estava tentando assustar ninguém. Ele simplesmente estava revelando aquilo que Deus permitia que ele enxergasse.
porque esses pecados têm uma característica muito perigosa. São como veneno doce. No momento parecem inofensivos, prazerosos até, mas vão corroendo a alma aos poucos, afastando a pessoa da graça, criando uma escuridão interior que impede a presença de Cristo de entrar. E o pior é que vivemos numa época em que esses pecados são não apenas tolerados, mas celebrados. A sociedade diz que tudo é permitido, que não existe certo ou errado quando se trata de sexualidade, que cada um faz o que quer com o próprio corpo. Mas Padre Pio sabia, porque Deus lhe mostrava, que essas mentiras estão levando multidões inteiras para a perdição eterna. Por isso, ele era tão firme, tão inflexível quando se tratava desses assuntos. Não por crueldade, mas por amor, porque ele via as consequências, via para onde essas almas estavam caminhando e fazia de tudo para salvá-las, mesmo que isso significasse ser duro, ser direto, ser até severo quando necessário. Agora você vai entender quais eram esses 3 pecados específicos que Padre Pio condenava com mais firmeza. E vai descobrir por que o terceiro é considerado o pior de todos. O primeiro pecado sexual que Padre Pio denunciava com toda a clareza era a impureza vivida nos namoros, nos noivados, nos relacionamentos que acontecem fora do sacramento do matrimônio. Ele via com tristeza profunda como jovens casais, muitas vezes com boas intenções de se casar no futuro, iam cedendo pouco a pouco às tentações da carne, acreditando que não tem problema, porque se amam, porque vão se casar mesmo. Mas Padre Pio alertava sem cessar. Cada ato impuro cometido fora do casamento abre feridas espirituais profundas. Essas feridas podem não ser visíveis aos olhos humanos, mas existem, e sangram, e doem, e afastam a alma da proteção sagrada, deixando-a vulnerável aos ataques do inimigo. Quantos jovens hoje em dia acreditam que é normal, que é natural, que faz parte do relacionamento viver a intimidade antes do casamento? A cultura nos empurra essa mentira desde cedo. Filmes, séries, músicas, redes sociais, tudo nos diz que esperar é coisa do passado, que é impossível, que é até prejudicial para o relacionamento. Mas o santo via as consequências reais dessas escolhas. Ele via casamentos que começavam já feridos, já manchados, sem a pureza que deveria ser a base de uma união abençoada por Deus. Via casais que depois enfrentavam infidelidades, desconfianças, traições, e não entendiam de onde vinha aquele veneno que estava destruindo o relacionamento. A verdade é que quando você planta sementes ruins, não pode esperar colher frutos bons. Quando um casal vive a impureza antes do altar, está dizendo a Deus: nós sabemos melhor que você. Nós não precisamos da sua bênção primeiro. Nós vamos fazer do nosso jeito. E Deus, que respeita o nosso livre-arbítrio, permite, mas retira a sua proteção especial. Deixa eu contar a você uma história real. Há alguns anos, uma jovem chamada Sofia procurou Padre Pio no confessionário. Ela estava noiva, planejando o casamento, mas vivia com o noivo como se já fossem casados. Quando ela começou a confessar, tentando minimizar a situação, Padre Pio a interrompeu. Olhou nos olhos dela e disse: filha, você está construindo sua casa sobre areia movediça. Quando as tempestades vierem, e elas virão, tudo vai desmoronar. Sofia ficou chocada. Chorou muito, mas seguiu o conselho do santo. Ela e o noivo decidiram viver em castidade até o casamento. Foi difícil? Foi. Mas quando chegou o dia do casamento, ela relatou que sentiu uma paz inexplicável, uma sensação de estar fazendo as coisas do jeito certo. E hoje, décadas depois, o casamento permanece firme, enquanto muitos outros casais que começaram sem essa base espiritual já se separaram. Padre Pio costumava dizer aos jovens que vinham confessar-se: fujam da ocasião de pecado como fugiriam de uma serpente venenosa. Ele não estava brincando, não estava sendo dramático, estava sendo realista, porque ele sabia que certas situações, certos ambientes, certos momentos a sós são portas abertas para a queda. E o santo não pedia algo impossível. Ele mesmo oferecia as ferramentas para vencer essa batalha: a oração em conjunto, o rosário rezado diariamente, a comunhão frequente, a confissão regular,
a devoção a Nossa Senhora. Ele orientava os casais a fazerem da pureza não um fardo pesado, mas um escudo protetor, algo que fortalece o amor verdadeiro em vez de enfraquecê-lo. Porque no final das contas, quando dois jovens têm a coragem de esperar, de preservar a castidade até o casamento, eles estão fazendo muito mais do que simplesmente seguir uma regra da igreja. Estão construindo alicerces sólidos para um relacionamento que vai resistir às tempestades da vida. Estão dizendo a Deus: confiamos em Ti. Queremos fazer isso do jeito certo. Queremos a Tua bênção sobre nossa união. E essa bênção faz toda a diferença. Acredite, faz toda a diferença. Mas se você ou alguém que você conhece já caiu nesse pecado, não se desespere ainda. Continue assistindo, porque no final deste vídeo eu vou te mostrar o caminho da restauração. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora vamos ao segundo pecado, e este aqui é ainda mais grave, porque acontece dentro de uma aliança que deveria ser sagrada e inquebrável. O segundo pecado sexual que Padre Pio condenava com veemência era a infidelidade conjugal. E ele não usava meias palavras para descrever a gravidade dessa falta. Padre Pio dizia que trair o cônjuge é como apunhalar a própria cruz de Cristo. É ferir de morte aquilo que Deus uniu e abençoou. Você precisa entender algo fundamental. O casamento não é apenas um contrato social, não é só um papel assinado, não é simplesmente uma festa bonita com vestido branco e alianças. O matrimônio é um sacramento. É um sinal visível da graça invisível de Deus. É a imagem viva, aqui na terra, da união perfeita entre Cristo e sua igreja. Quando dois esposos se comprometem um com o outro diante do altar, na presença de Deus e da comunidade, eles não estão fazendo apenas uma promessa humana. Estão entrando numa aliança sagrada. Deus mesmo se torna parte daquela união. As palavras que Jesus falou são claras. O que Deus uniu, o homem não separe. Por isso, quando um dos cônjuges rompe essa fidelidade, quando busca intimidade fora do casamento, não está cometendo apenas um erro contra o parceiro. Está cometendo uma ofensa direta contra o próprio Deus, que havia abençoado e selado aquela união como santa e indissolúvel. Padre Pio via isso com clareza dolorosa. Ele recebia no confessionário pessoas que iam à missa todos os domingos, que rezavam o terço, que participavam das atividades da paróquia, mas mantinham relacionamentos secretos fora do casamento. E o santo não tinha paciência para essa hipocrisia espiritual. Há relatos de que ele chegava a repreender duramente essas pessoas, dizendo que era melhor nem se aproximarem do altar enquanto mantivessem essas relações pecaminosas. Porque comungar em estado de pecado mortal é profanar o corpo de Cristo. É adicionar sacrilégio ao adultério. E o que mais entristecia Padre Pio era ver como essas pessoas se enganavam a si mesmas, criavam justificativas. Diziam que o casamento já estava morto mesmo, que o cônjuge não as compreendia, que mereciam ser felizes, que Deus haveria de entender. Mas o santo sabia que essas são exatamente as mentiras que o demônio sussurra no ouvido para levar almas à perdição. A traição destrói não apenas um casamento, destrói famílias inteiras, marca filhos para sempre, cria feridas que atravessam gerações e, acima de tudo, rasga o véu de proteção que Deus havia colocado sobre aquela família. Hoje vivemos numa sociedade que trata a infidelidade como algo quase normal. Programas de televisão fazem piada disso. Aplicativos facilitam encontros secretos. A cultura nos diz que as pessoas evoluíram e que a monogamia é coisa ultrapassada. Mas Padre Pio nos mostraria que não há nada de evoluído em destruir uma família. Não há nada de moderno em quebrar uma promessa sagrada. Não há nada de libertador em acorrentar a própria alma ao pecado. Se você está carregando esse peso agora, se está vivendo uma dupla vida, se há algo acontecendo fora do seu casamento, que você sabe que não deveria estar acontecendo, ouça bem o que eu vou te dizer. Ainda há tempo. Ainda há tempo para parar, para se arrepender de coração, para buscar a confissão sincera, para reconstruir o que foi quebrado. Deus não quer a sua condenação. Deus quer a sua conversão.
que a misericórdia é maior do que qualquer pecado, por mais grave que seja. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa ter a coragem de dizer: basta, isso acaba hoje. E agora prepare o seu coração, porque vamos falar do terceiro pecado, aquele que Padre Pio considerava o pior de todos, aquele que não apenas destrói quem o comete, mas contamina e corrompe outras almas no processo. Chegamos ao ponto mais grave desta mensagem. O terceiro pecado sexual que Padre Pio condenava com todas as forças de sua alma era aquele que envolve escândalo, vícios ocultos e corrupções que levam outras pessoas a pecar. Ele dizia que escandalizar uma alma, especialmente uma alma inocente, é uma das maiores culpas que alguém pode ter diante de Deus. E por que esse é considerado o pior? Porque os dois primeiros pecados, por mais graves que sejam, afetam principalmente quem os comete e as pessoas diretamente envolvidas. Mas este terceiro abre portas do inferno para multidões. Este terceiro espalha o veneno. Este terceiro multiplica a destruição. Estamos falando da pornografia, que vicia e escraviza milhões de pessoas, inclusive dentro de lares que se dizem cristãos. Estamos falando do adultério público, aquele que é ostentado sem vergonha, dando mau exemplo e normalizando o pecado. Estamos falando dos abusos terríveis que destroem a inocência de crianças e jovens. Estamos falando de tudo aquilo que transforma o dom sagrado da sexualidade, criado por Deus, para ser vivido dentro do amor fiel e santo do casamento, em objeto de prazer desordenado e destrutivo. Padre Pio chorava diante desses pecados. Testemunhas relatam que ele literalmente derramava lágrimas quando via almas presas nessas correntes, quando percebia a escuridão profunda que esses pecados traziam sobre as pessoas. Porque não é uma escuridão comum. É uma escuridão especial, densa, sufocante, que parece sugar toda a presença de Deus. Pense na pornografia, por exemplo. Hoje em dia está a um clique de distância de qualquer pessoa, inclusive crianças. Está nos celulares, nos computadores, nas televisões, e vai viciando. Vai destruindo a capacidade da pessoa de amar de verdade. Vai criando expectativas irreais. Vai distorcendo a visão que Deus tem da sexualidade humana. E o pior, vai levando outros a pecar. Porque cada vez que alguém consome esse tipo de conteúdo, está alimentando uma indústria que escraviza, explora e destrói vidas. Está sendo cúmplice do pecado de outras pessoas. Está participando de uma corrente de destruição que alcança dimensões que nossa mente nem consegue compreender totalmente. Padre Pio via isso. Mesmo antes da internet, mesmo antes dessa explosão tecnológica que tornou o acesso ao pecado tão fácil, ele já via as consequências espirituais devastadoras desses vícios e alertava: guardem os olhos, guardem os pensamentos, fujam das ocasiões de queda como se estivessem fugindo de um incêndio que pode consumir suas almas. E hoje precisamos mais do que nunca voltar a esses ensinamentos do santo. Vivemos numa sociedade que não apenas tolera, mas incentiva, promove e até glorifica esses pecados. Uma sociedade que introduz conteúdos inapropriados para crianças cada vez mais cedo, roubando delas a inocência que deveriam preservar. Uma sociedade que banaliza o corpo humano, tratando-o como mercadoria. Uma sociedade que zomba da pureza e celebra a promiscuidade. E no meio disso tudo, almas estão se perdendo. Famílias estão sendo destruídas. A juventude está sendo corrompida. Mas nós não precisamos aceitar isso passivamente. Podemos fazer a diferença. Podemos proteger nossas casas, nossos filhos, nossas famílias. Padre Pio nos ensinou como, usando os sacramentais da Igreja, aquelas ferramentas espirituais poderosas que muitos católicos nem conhecem direito. Tenha um crucifixo abençoado em sua casa, de preferência em cada cômodo. A presença da cruz afasta as trevas. Use a medalha de São Bento, que tem poder especial contra as tentações e as ciladas do inimigo. Tenha um escapulário de Nossa Senhora do Carmo, porque ela prometeu proteção especial para quem o usa com devoção. Borrife água benta em sua casa regularmente
especialmente nos quartos e nas entradas. E, acima de tudo, reze. Reze o Santo Rosário diariamente. Essa é a arma mais poderosa que temos contra o mal. Nossa Senhora mesma prometeu vitórias impossíveis através do Rosário. Reze em família. Consagre sua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Faça jejuns, ofereça sacrifícios. E se você está preso em algum desses vícios, se está lutando contra a pornografia, se está escandalizando outras pessoas com sua conduta, se está sendo instrumento de queda para alguém, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Você precisa parar. Hoje, agora, não amanhã, não depois que terminar este vídeo. Agora. Porque cada segundo que você permanece nesse pecado é um segundo a mais que você está dando ao inimigo para destruir sua alma e a alma de outros. E Padre Pio nos mostraria que não há justificativa que valha quando estivermos diante do trono de Deus, prestando contas de nossas ações. Mas junto com essa advertência severa, vem também a mensagem mais linda que você pode ouvir hoje. Talvez neste momento você esteja se sentindo perdido. Talvez esteja pensando, é tarde demais para mim. Eu já pequei demais, já fui longe demais, não há volta. Mas eu preciso que você ouça isso com toda a atenção. Você está errado. Nunca é tarde demais. Nunca. Padre Pio, o mesmo santo que condenava esses pecados com tanta firmeza, era também o confessor mais misericordioso que existia. Ele sabia que a severidade sozinha não salva ninguém. O que salva é a graça de Deus acolhendo um coração verdadeiramente arrependido. Ele passava horas no confessionário, não porque gostava de ouvir pecados, mas porque amava as almas, porque queria salvá-las. Porque via em cada pessoa que se ajoelhava diante dele um filho amado de Deus que precisava de ajuda para voltar para casa. E ele oferecia o caminho, um caminho simples, mas que exige coragem e humildade. A confissão sincera. Não aquela confissão morna, superficial, cheia de desculpas e justificativas, mas a confissão que rasga o coração, que expõe as feridas, que diz a verdade nua e crua diante do representante de Cristo. Você precisa procurar um sacerdote e confessar tudo, absolutamente tudo. Não esconda nada, porque na confissão não é o padre quem está ouvindo, é o próprio Cristo. E ele já sabe de tudo mesmo. Ele só está esperando que você tenha a humildade de reconhecer, de se arrepender, de pedir perdão. E depois da confissão, não pare por aí. A confissão apaga o pecado, mas você precisa reconstruir sua vida espiritual. Precisa criar proteções, barreiras contra novas quedas. E Padre Pio nos ensinou exatamente como fazer isso. Primeiro, o Santo Rosário Diário. Não é negociável. Nossa Senhora prometeu que nenhuma alma que reza o rosário com devoção ficará perdida. Nenhuma. Então reze todos os dias, mesmo quando não sentir vontade, especialmente quando não sentir vontade. Porque a oração não depende de sentimentos, depende de decisão. Segundo, a comunhão frequente, mas sempre em estado de graça. Vá à missa não apenas aos domingos, mas sempre que puder. Receba o corpo de Cristo com reverência e amor, porque cada comunhão bem feita fortalece sua alma contra as tentações. Terceiro, os sacrifícios e o jejum. Ofereça pequenos sacrifícios durante o dia pela sua conversão e pela conversão de outras almas. Jejue regularmente, seguindo as orientações da Igreja. O jejum enfraquece o poder que a carne tem sobre o espírito e fortalece sua vontade. Quarto, peça ajuda ao Espírito Santo. Reze todos os dias para que ele guarde seus olhos, seus pensamentos, suas ações. Faça a oração de consagração ao Espírito Santo. Invoque seus dons, especialmente os dons de fortaleza, de conselho e de temor de Deus. Quinto, purifique sua casa. Faça uma limpeza espiritual profunda. Livre-se de tudo que é porta de entrada para o pecado, filmes inadequados, livros impuros, objetos que te levam a cair. Borrife água benta em todos os cômodos. Coloque crucifixos e imagens sacras. Transforme sua casa num pequeno santuário, onde o mal não tem lugar.
E sexto, talvez o mais importante, agarre-se a Nossa Senhora. Padre Pio dizia sempre que nenhuma alma que se consagra a Maria e busca a proteção do seu manto ficará perdida. Então faça sua consagração a ela. Reze a Salve Rainha todos os dias. Use o escapulário. Peça a ela que seja sua mãe, sua protetora, sua guia no caminho de volta para Deus. Porque você precisa entender uma coisa: Deus não quer te condenar. O desejo do coração de Deus é te salvar. Ele quer te abraçar, quer te perdoar, quer te restaurar completamente. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa escolher voltar. E quando você fizer essa escolha, quando se levantar da lama do pecado e começar a caminhar de volta para a casa do Pai, algo extraordinário vai acontecer. Você vai descobrir que Ele estava te esperando o tempo todo. Que Ele nunca desistiu de você. Que Ele nunca parou de te amar nem por um segundo. Agora eu preciso do seu compromisso. Preciso que você tome uma atitude prática depois de assistir a este vídeo. Se você reconheceu que está preso em algum desses pecados, se você percebeu que precisa de libertação, escreva aqui nos comentários: Padre Pio, peço sua intercessão pela minha libertação. Não tenha vergonha. Esse pode ser o começo da sua nova vida. Se você conhece alguém que está lutando contra esses pecados, alguém que precisa desesperadamente ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar aquela alma. Não subestime o poder de um simples compartilhamento quando feito com amor e com intenção de ajudar. E se você já viveu a experiência de cair nesses pecados, mas foi restaurado pela graça de Deus, através de uma confissão sincera, conte seu testemunho nos comentários. Não precisa entrar em detalhes do pecado, mas conte como Deus te levantou, como te transformou. Porque seu testemunho pode dar esperança para alguém que está quase desistindo. Este canal existe para levar a mensagem de esperança e salvação através dos ensinamentos dos santos, especialmente do nosso querido Padre Pio. Mas para continuarmos alcançando mais pessoas, para que mais almas possam ser tocadas por essas verdades que libertam, nós precisamos do seu apoio. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que foi Deus quem te trouxe até aqui hoje, deixe seu like. Esse gesto simples ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade de forma ainda mais próxima, tornando-se membro do canal, saiba que sua ajuda faz toda a diferença para mantermos esse trabalho de evangelização vivo e crescente. Juntos, somos mais fortes. Juntos, podemos espalhar a mensagem de Cristo num mundo que tanto precisa dela. Juntos, podemos ser instrumentos de salvação para inúmeras almas que estão perdidas e precisando de direção. Padre Pio não nos alertava sobre esses pecados por acaso. Ele não perdia tempo assustando as pessoas sem motivo. Cada palavra dele era fruto do que Deus permitia que ele enxergasse. As consequências eternas, a realidade do inferno, o perigo real que essas almas corriam. Mas ele também via a outra face da moeda, o poder infinito da misericórdia, a capacidade que Deus tem de transformar os piores pecadores nos maiores santos, a alegria do céu quando um pecador se arrepende de verdade e volta para casa. E eu repito para você pela última vez neste vídeo: nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que a misericórdia de Deus quando nós nos arrependemos de coração. Nenhum pecado é grande demais. Nenhuma queda é profunda demais. Nenhuma alma está perdida demais para ser resgatada. Desde que haja arrependimento verdadeiro, desde que haja a decisão firme de mudar, desde que haja a coragem de dar o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo cheio de vergonha. Porque Deus não está esperando que você se limpe sozinho para então te aceitar de volta. Ele está esperando que você venha sujo mesmo, machucado, quebrado, e deixe que Ele te lave, te cure, te restaure completamente. Que Nossa Senhora, a Mãe Puríssima, a Virgem Imaculada que nunca conheceu o pecado, mas conhece perfeitamente a miséria humana, cubra você agora com o seu manto,
que ela guarde sua alma das ciladas do inimigo, que ela te conduza sempre pelo caminho seguro até o coração do seu filho, que São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, o guerreiro que expulsou Satanás do céu, defenda sua casa, que ele coloque uma barreira de proteção ao redor da sua família, que ele lute por você nas batalhas espirituais que você nem consegue ver com os olhos naturais, e que o sangue precioso de Jesus Cristo, derramado na cruz por amor a você, lave agora toda a impureza da sua alma, que restaure sua dignidade de filho amado de Deus, que te vista novamente com as vestes brancas da graça santificante, que faça de você uma nova criatura, livre das correntes do pecado, pronta para viver a vida abundante que Ele sempre quis te dar. Vá em paz, mas vá transformado, vá curado, vá livre. E lembre-se sempre das palavras de Padre Pio: reze, tenha fé e não se preocupe. Porque quando você está sob a proteção de Deus, quando vive em estado de graça, quando se mantém firme na oração e nos sacramentos, o inimigo não tem poder sobre você. A proteção está mais próxima do que você imagina. A salvação está ao seu alcance. A transformação está esperando por você. Basta estender a mão e agarrar a graça que Deus está oferecendo neste momento. Que assim seja.